Boa tarde, quinto ano. Vocês estão bem? Então, nossa aula hoje vai ser português e geografia, tá certo? No livro de português, vocês vão para a página 29 até a página 31. E hoje nós vamos falar de pontuação, entonação e expressividade, tá certo? Para que eu possa falar isso, eu já mandei para vocês um vídeo com os sinais de pontuação. Quais são eles? Ponto, vírgula, ponto final, interrogação, exclamação, aspas, dois pontos. Então, tudo isso vocês já viram lá no vídeo. Para que a gente possa saber o que fazer na leitura, não é? Então, nós precisamos ter uma pontuação. Também entonação e expressividade, tá certo? Aí na página 29 diz assim: na leitura de todos os poemas, menciona-se muito a expressividade. Na fala, podemos modular a voz, isto é, mudar a voz para dar mais significados ao que falamos. Essa modulação, uma espécie de musicalidade, é chamada de entonação. Em situações diferentes, dependendo de nossas intenções ao falar, a entonação que damos a uma frase pode se alterar. Aí vejam só, o que é que vocês vão entender de expressividade? Como a gente se expressa, como o outro está entendendo a gente, não é? E a entonação, aí é onde eu preciso dos sinais, não é? Porque eu vou ter as pausas, vou ter uma pausa grande, uma pausa menor e, além do mais, a musicalidade. Nos poemas, a gente usa muitas musicalidades, que são as palavras que rimam, não é? Aí, isso tudo faz com que a nossa leitura flua, as pessoas possam entender e até nós que estamos lendo possamos entender. Como aí a história em quadrinho, não é? De Cebolinha. Vejam aí. Numa história em quadrinho, nós temos que ter entonação e expressividade. Não é? Entonação, no jeito que se fala. Expressividade é através do rosto, através do olhar, através das marcas de expressão. Veja aí no primeiro quadrinho, veja o rosto de Mônica e veja a fala de Mônica. Depois tem o quê? Uma interrogação e exclamação. Veja, o rosto de Mônica está bem espantado, não é? Ela está como se visse algo que ela não gostou, né? Espantada. Aí no outro quadrinho tem assim: Cebolinha, o que fez com o seu cabelo? Olha a cara de Mônica, não é? Ela fez uma pergunta à Cebolinha, não é? Mas veja a cara dela, ainda está de muito espanto, não é? Então, o que fez com seu cabelo? Ela usou aí uma interrogação, não é? Ela fez uma pergunta. Aí no quadrinho final diz assim: nada, só peguei uma ventania no caminho. Você vai olhar a expressão de Mônica e a expressão de Cebolinha. Veja, quando Cebolinha diz nada, ele parece irritado, parece que não gostou do que Mônica perguntou, né? Mas a expressão da carinha de Mônica, murchinha lá, toda triste, não é? Aí veja só, aí tem entonação e expressividade, não é? Então, olha a entonação na voz e ainda se olha a expressão do rosto. Aí no número 1, você vai ver, leia em voz alta a conversa e responda a questão. O que expressam os sinais de pontuação? Tem a interrogação e tem a exclamação. Você vai olhar o que é que expressa, né? Então, quando a gente faz uma pergunta, não é? É porque a gente está com dúvida, quer uma resposta, né? Aí você vai olhar. Esse rostinho de Mônica está mostrando uma dúvida, um espanto, uma surpresa, uma admiração? Aí você vai colocar aí. No B, no segundo quadrinho, há um ponto de interrogação. Que efeito de sentido e expressão facial de Mônica e essa pontuação podem expressar? Veja, você vai ver o sentido, a expressão do rostinho de Mônica, não é? E ainda o sinal de pontuação. Pode expressar o quê? Uma dúvida? Um espanto, um estranhamento, uma surpresa, né? Então, o que é que Mônica está expressando? Você coloca aí na letrinha B.
No C, no último quadrinho, a pontuação empregada e a expressão no rosto de Cebolinha indicam que sentimentos? Possibilidades, não é? Quais são as possibilidades desse sentimento? Olha aí o rostinho de Cebolinha, né? Vai dizer que é uma indiferença, é uma dúvida, é uma irritação, ele está incomodado com a pergunta de Mônica, não é? Então, você vai pensar e escrever na letrinha B. Na página 29, nós vamos ter aí o segundo, que diz: leia em voz alta este trecho do poema Voo. Preste atenção quando tia lê. Voa, voa, passarinho. Voa, voa pro seu ninho. Então, esses sinalzinhos que tem na frente, você já sabe, são as reticências. Essas reticências de que não acabou, não é? Não acabou ainda. Então, o que é que o autor queria seguir? O que era que o autor ainda queria dizer, não é? Então, esse sinal aí, nós temos que observar a entonação e a voz, não é? Baixa, a voz vai deixando uma sensação que não acabou, não é? Então, voa, voa, passarinho. Voa, voa pro seu ninho. Então, não acabou, não é? Aí, veja só. Quando você lê outro texto, não é? Aqui no número 3, onde tem pombo correio, você vai ver que tem aspas, parênteses, não é? E quando é que a gente usa esses sinais, não é? Por exemplo, as aspas podem ser usadas para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente do usual. Então, eu não vou ler o texto todo, mas vocês vão ver que no texto tem um trecho que diz assim: a ave é submetida a um treinamento durante o qual ela é solta cada vez mais longe do ninho, amarrando-se em um dos seus pés, uma mensagem que ela levará até sua casa. Então, está falando do pombo correio. Esse nome aqui, sua casa, está entre aspas. É para dizer para o seu ninho. Tá vendo? Eu usei uma expressão, mas que na realidade é outra. Por quê? Pombo não tem casa, tem sim ninho, né? Ao invés de usar ninho, o autor usou casa, né? Então, parênteses também são usados geralmente para acrescentar uma explicação ou comentário a um termo da frase. Então, quando você vê aí, vou ler outro trecho do mesmo texto para você entender. Na antiguidade, os egípcios já utilizavam os pombos correios. Até hoje, em Paris, na França, eles transportam amostras de sangue que chegariam atrasadas por causa do trânsito. Então, na França, está explicando onde é que os pombos correios agem, né? Então, Paris, eles estão dizendo que Paris fica na França. Aí é uma explicação e está entre parênteses. Está dizendo onde é que é situado, onde é que é localizado Paris. Tá vendo? Então, aspas são usadas para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente do usual, e os parênteses são usados geralmente para acrescentar uma explicação, não é? Para explicar algo. Já na página 31, vocês vão ver aí um texto que vocês vão ler. Esse texto não tem nenhuma pontuação. Depois vocês vão usarem nesse texto parêntese, vocês vão usar interrogação, vocês vão usar ponto final, vão usar aspas, vão usar vírgula. Então, no outro vídeo, vocês vão entender quando é que eu uso um ponto, quando é que eu uso uma interrogação, quando é que eu uso aspas, quando é que eu uso parêntese. Tudo está explicando lá e você vai fazer agora nesse texto, porque o texto que tia vai ler está todo sem pontuação. Você vai reescrevê-lo pontuando, tá certo? Então, quem criou o biscoito? Os egípcios, um povo da antiguidade, fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel. Eles tinham a forma de animais e de pessoas e eram oferecidos aos deuses em dias de chuva.
Séculos depois, os franceses aperfeiçoaram a técnica. Descobriram que, assando a massa 2 vezes, reduzia a umidade e o produto durava mais tempo. Por isso, a palavra biscoito vem do francês biscuit, que significa assado 2 vezes. Fernanda Santos, Organização Especial Recreio, Curiosidade, São Paulo. Abril 2012, página 6, adaptado. Li esse texto, tá certo? Aí você vai reescrevê-lo fazendo a pontuação, tá bom? Então, não esqueça, coloquem o título. Qual o título? Quem criou o biscoito, tá certo? Aí depois você começa a fazer. Tem os parênteses, não é? Onde é que você vai usar parênteses, onde você vai usar interrogação e assim por diante. Reescreva direitinho, tá certo? Aí, veja. Hora de organizar o que estudamos, só para dar um fechamento, diz assim. Pontuação. Pode marcar o final da frase. É o quê? Uma exclamação ou um ponto, uma interrogação ou reticências. Marca o final da frase. A frase acabou. Ajuda a organizar as ideias e as informações do texto, não é? Para que a gente possa entender melhor o texto, nós usamos os sinais de pontuação. Indica a expressividade e intenção do autor, não é? Então, qual é a expressividade, qual é a intenção do autor? É que nós estamos lendo aquele texto. Então, essa é a aula de português, tá certo? Prestem bastante atenção, leiam, releiam para fazer tudo certinho, tá bom? Um cheiro no coração de cada um. Tchau!